Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Com esta narração, quero trazer para vocês a vida de São Fidélis de Sigmaringa, um santo capuchinho que nós celebramos neste dia 24 de abril. Fidélis nasceu no ano de 1578 em Sigmaringa, na Alemanha, de uma família burguesa, mas profundamente religiosa. Era o sexto de 11 filhos. Começou os estudos em 1598 em Friburgo e em 1603 já doutor em filosofia. Dedicou-se depois ao estudo do direito civil e canônico, até que em 1611 obteve o doutorado. De 1604 a 1610, viajou pela Itália, França e Espanha. Fidélis dava à turma exemplo de religiosidade e comportamento cristão e exercia a advocacia. Nesses 6 anos de viagem, sempre que podia, assistia à missa e convidava também a alegre turma de estudantes a participar da Santa Missa. Escolhido como juiz instrutor, desempenhou o trabalho com consciência e justiça, mas depois de um ano diante dos conflitos que ofendiam a sua própria fé, encontrando corrupção, contradições, devido ao governo também anticlerical e antipapal, preferiu renunciar ao cargo de juiz e decidiu ser religioso. Escolheu a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Aos 34 anos, em 1612, iniciou o noviciado na Igreja dos Capuchinhos de Friburgo. Fidélis, levado à ordem pela fidelidade ao próprio dever da justiça, também entre os capuchinhos brilhou pela fidelidade ao espírito franciscano de pobreza e de oração. No noviciado, se viu logo o homem maduro para trabalhar e libertar-se do seu eu, do próprio modo de pensar, julgar e viver, para adquirir, através de uma luta heróica, o espírito de pobreza, de humildade, de penitência e o processo constante de oração e caridade seráfica. Tendo terminado o noviciado, ficou ainda mais 4 anos na solidão e no silêncio, no convento, para aprofundar-se mais ainda no espírito franciscano e no estudo da teologia. Também já tinha sido ordenado sacerdote antes da vestição religiosa. Em 1617, iniciou o trabalho apostólico, vivendo de verdade a vida franciscana, a ação na contemplação e contemplação na ação. Preparava-se minuciosamente para a pregação. Foi um grande pregador da Contra-Reforma, consciente da importância da palavra que ele anunciava. Muitos soldados, inclusive, converteram-se pela pregação de São Fidélis. Ele queria ser um bom servidor da palavra de Deus. Pregações, confissões, assistência aos pobres, aos doentes e aos presos ocupavam todo o seu tempo. Apesar dos vários compromissos, sempre quis ser fiel à observância, na participação na vida fraterna, na casa religiosa. Sempre foi um capuchinho humilde, amante da pobreza, da penitência e da oração. Todas as noites, enquanto os frades dormiam, ele fazia questão de passar pelo menos 1 hora diante de Jesus na Eucaristia, e as fez muitas vezes a noite inteira. No começo do ano de 1622, foi mandado como superior na missão de Pratigal,
Suíça. Missão fundada para combater as heresias. Seu zelo e empenho na luta contra a heresia irritaram muitos hereges que passaram a ameaçá-lo. No dia 24 de abril de 1622, em Sèvres, derramou seu sangue pela fé católica. É o primeiro mártir da Ordem dos Frades Capuchinhos. Fidelis, como diz o nome, é o homem que soube viver a fidelidade em todos os compromissos assumidos. Fidelidade ao dever de juiz, fidelidade ao ideal franciscano, fidelidade à própria fé católica, fidelidade à humildade, à pobreza, à penitência, à oração, à vida fraterna, fidelidade aos compromissos de cada dia, apesar das dificuldades encontradas. Queremos pedir que, neste dia, 24 de abril, em que os capuchinhos celebram São Fidélis de Sigmaringa, queremos pedir a intercessão dele sobre todos nós, para que nos ajude também a sermos fiéis, a sermos perseverantes. Oremos. Ó Deus, que destes a palma do martírio a São Fidélis, quando abrasado de amor propagava a fé verdadeira, concedei por sua intercessão que, enraizados na caridade, confiemos na força da ressurreição de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. São Fidélis de Sigmaringa, rogai por nós.